E nós recebemos aqui no estúdio do Flagrante Jovem Pan a primeira vítima do empresário Thiago Brenan, que foi agredida por ele em uma academia de luxo em São Paulo em agosto de 2022. As imagens da agressão repercutiram em todo o país e, através delas, outras mulheres também decidiram enfrentar o medo e denunciar esse empresário. Eu quero agradecer imensamente a presença da modelo Helena Gomes, em nome de todos que querem que esse crápula, esse homem não fique impune. Eu te dou parabéns, Helena, pela sua coragem. Obrigada. Seja bem-vinda ao Flagrante. Obrigada. Bom, como é que você encara, qual que é o sentimento que você está sentindo 8 meses depois de tudo isso que aconteceu com você lá na academia e agora ele sendo, de fato, tendo esse pedido de extradição? É uma vitória para você? Com certeza, eu estou bem tranquila com relação a tudo, porque desde o início nós já aguardávamos que teria esse tempo, né, esse processo. Eu acho que a minha tranquilidade maior é com relação a todas as outras mulheres que está com a gente nessa, que teve coragem de fazer a denúncia e continuar com o processo, porque para aliviar essas meninas e explicar que isso aconteceria foi muito difícil. Foi um processo muito doloroso, exigiu muito tempo e esse é um grande passo para a gente. Então eu posso dizer que você tem um sentimento de que a justiça está sendo feita? Desde o início, eu nunca imaginei que falharia. Eu fui bem positiva e eu acredito até agora que vai ser feito o que deve ser feito. Perfeito. Doutor, quer comentar com alguma informação? Ele foi preso no último dia 17, né? O senhor teve contato com o delegado que fez essa prisão? Rodolfo, eu entrei em contato sim com a equipe e eles me informaram que as provas são bem robustas. Nós tivemos o cumprimento de mandados de busca em residências e locais que ele armazenava um armamento, né? Ele tinha um poder bélico muito desproporcional. E as diligências continuam, as investigações também, e nós temos certeza que a justiça vai ser feita nesse caso. Ok, mas essa desproporcionalidade que o senhor se refere, ela é ilícita? Pelo que eu tive de informação, não. Ele tinha um registro dessas armas com relação a colecionador. Agora, a lei, ela autoriza para determinados fins, né? Para treino, para práticas esportivas de tiro e não para uso externo. Então, isso a polícia vai apurar com relação às investigações para saber se o uso era devido ou não. O registro é um registro lícito do armamento. Perfeito. Helena, durante esse tempo você sofreu algum tipo de ameaça por parte dele? E como você sentiu? Em algum momento você ficou com medo o tempo todo dele ali, de alguma ameaça da família? Como é que foi? Explica pra gente. Eu recebi ameaça antes da minha primeira entrevista, quando ele ficou sabendo que eu ia falar sobre o assunto. Eu recebi nas madrugadas, veio de outros números de telefone. E não, eu não senti medo em nenhum momento. Eu estava bem tranquila, eu estou bem tranquila a respeito. Eu estou muito ciente dos meus atos e eu fiz e estou fazendo o que eu acho que é certo. Perfeito. Você impulsionou, né, outras mulheres a denunciá-lo também. No caso, começaram a aparecer pessoas ali, mulheres com crimes que a gente nunca imaginou que esse cidadão poderia ter feito, ter cometido. No caso do estupro, da tatuagem, como é que você encarou? Você chegou a conversar com essas mulheres que também foram vítimas? Sim, eu conversei com bastante mulheres. Eu conversei com um número muito grande, na verdade. Eu acredito que eu nem possa falar a quantidade aqui. E eu espero que muitas dessas mulheres que se sentiram desprotegidas voltem atrás e falem sobre o que aconteceu. Isso é muito importante. Nós estamos com um número bem maior do que é divulgado, porque nós aguardamos que todas sejam... aguardamos o processo de cada uma, mas realmente com relação aos crimes foi algo assustador. Eu fiquei em choque com algumas, tá? E, assim, o desespero das meninas para falarem, porque elas não se sentiam apoiadas
nem pela justiça, nem pelas pessoas, muito menos pela família. Foi algo muito triste. E, assim, eu espero que elas tenham coragem de falar. A sociedade precisa entender o que está acontecendo. Os filhos de vocês precisam saber que esse tipo de coisa existe, para que seja tomado cuidado e providência, principalmente por parte da justiça, que agora, assim, está agindo conosco de uma forma impecável, mas muitas dessas mulheres, a grande maioria, se sentiu desprotegida quando foram procurar inicialmente. É muito importante que seja conversando com elas, você sente que elas ainda têm um medo, um certo receio ou não? Com certeza. Só o fato dele voltar desencadeou vários gatilhos em muitas delas. Eu fiquei com uma das meninas no telefone de meia-noite às 3 da manhã, tentando acalmá-la, porque a psicóloga não conseguia. Olha só, doutor, é um tipo de crime psicológico também. Como que é enquadrado isso? Além do Maria da Penha aí, como é que a lei diz sobre isso? Nesta questão, Rodolfo, principalmente por não se tratar de violência no âmbito doméstico, nós temos um enquadramento aí de um crime praticado contra a mulher, e aí com toda a proteção que o Estado dá para a mulher, mas é um crime relacionado à vida, à tentativa, às vezes, até de homicídio, fora os crimes sexuais, né? Como você bem lembrou, além do crime de estupro, o estupro psicológico, que os relatos são vários a respeito disso, né? Exatamente. Então ele tem, com certeza, as condutas que ele praticou têm um grande amparo legal, e certamente a justiça vai ter bastante condições de apurar os casos e aplicar a penalidade correta para cada tipo de conduta. Esse cidadão aí, vou pedir para colocar na 2 aqui, porque eu quero fazer um desabafo, porque esse cidadão, esse vagabundo, ele tem que ser preso, tá? E aqui você sabe, vagabundo bom é vagabundo preso, não tem mimimi. Existe uma história muito famosa, que é a do espelho mágico. Todo dia chegava um cidadão como esse e falava: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho falava não. Todos os dias, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho falava não. Um dia ele chegou: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho disse sim. Acabou, ele se transformou num bruxo. Foi exatamente o que aconteceu com essas vítimas nas mãos desse crápula. Porque ele devia estar acostumado a estar numa sociedade que só falava sim pra ele. Poder bélico, andava armado, carrão, cavalos, cheio do dinheiro. Quando uma mulher resolveu falar não pra esse vagabundo, olha só o bruxo que ele se transformou. E vai sair mais vítimas, seu canalha. Vai sair mais vítimas. Porque, como bem disse a Helena aqui, que agora está fazendo um trabalho de psicóloga com essas outras vítimas, tá? Olha as armas aí, ó. Não é normal, tá? Não é comum o cara ter um armamento desse aí, que talvez nem o exército tenha. Existem muitas polícias aqui no Brasil, polícia militar, civil, que não tem o armamento que esse vagabundo tem. Eu fico impressionado o que passa na cabeça de um cidadão desse quando recebe um não. Tá lá na academia, treinando. Aí já começa a paquerar uma moça bonita. Aí chega nessa moça bonita. Acha que o dinheiro dele pode comprar tudo, né? Aí vai lá e faz isso que ele fez. Esse crime bárbaro, esse crime terrível contra a vida de uma mulher que tem tudo pela frente ainda. Me fala uma coisa, seu vagabundo, você vai pagar o tratamento psicológico dela, o tratamento, os remédios, se ela tiver que tomar, porque isso desencadeia um trauma. Olha só o que você me falou, Helena, você falou aqui conversando com outras vítimas, você ficou da meia-noite às 3 da manhã conversando com elas, porque já foi desencadeado. Só a notícia da extradição desse vagabundo desencadeou nessas meninas um medo, e é isso que o trauma faz. É isso que o trauma faz. Estupros foram 2, pode aparecer mais. Muito mais. Tatuou uma menina com as iniciais do nome dele. Agrediu de forma violenta. Não existe uma forma de não agredir uma pessoa que não seja violência. Usou da violência. Puxou o cabelo da menina dentro de uma academia. Você sabe, você assistiu, vocês viram isso. É um absurdo, é um absurdo. Você, quando olha para trás,
quando você olha para trás agora nos últimos 8 meses, você se arrepende de ter vindo a público, de se expor e de ter falado, de ter vencido esse preconceito talvez da sociedade e ter colocado a cara para bater? Em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Na verdade, eu provavelmente ficaria magoada se eu não tivesse feito nada e dormido com tudo que eu já estava sabendo a respeito. Eu me lembro muito bem de uma das meninas, ele contratava muitas garotas de programa também, e eu lembro que uma das meninas que entrou em contato com a gente, que foi violentada, era uma garota de programa. E ela me falou, ela me contou toda a história, né, para mim e para os meus advogados. Nós perguntamos a ela o porquê que ela não procurou a polícia de imediato. E ela respondeu que porque ela era uma garota de programa, quem é que acreditar nela? É muito triste o que está acontecendo, porque Thiagos tem vários por aí. Mas o Thiago, ele não chegou aonde ele chegou sozinho. Infelizmente, teve várias pessoas ajudando ele. O ciclo é muito grande e, de uma certa forma, se a gente não dá uma olhada para isso, o silêncio dos bons, as pessoas que foram corrompidas, as pessoas que se venderam, as pessoas que se calaram diante de tudo isso, porque muita gente sabia do que estava acontecendo. Que tipo de sociedade a gente está criando? Eu morro de medo de saber que um dia eu posso ter filhos e eles vão estar soltos por aí com vários Thiagos e com várias pessoas que se calam numa situação dessa. Você levantou uma bola que eu gostaria muito de perguntar aqui. Na verdade, eu fiquei indagado com isso porque nas imagens da academia, nós reparamos ali que nenhum homem que estava ali partiu para cima dele, ou o pessoal da academia. Isso nos chamou muita atenção na época. Nós até ventilamos sobre isso na roda dos amigos. Eu tenho muitos amigos professores de educação física que falaram, meu Deus, cadê os professores nisso? Onde foi que aconteceu? Você não se surpreendeu com o lado omisso da parte da academia ou não? No momento eu nem pensei, né? A partir do momento que me encostou a mão, eu só estava pensando em me defender, então eu realmente não olhei para o lado tudo que estava acontecendo, mas eu sei que quem realmente se aproximou para ajudar foram mulheres. Os homens, de forma geral, já tinham medo dele, né, porque já tinha uma fama de andar armado, as pessoas já comentavam bastante sobre isso. Com relação ao comportamento dele, ele já tinha agredido verbalmente outras mulheres, a briga dele era com mulheres, então os homens, assim, eles já tinham um certo medo dele e era um medo declarado. Os rapazes falavam, a gente tem medo dele. Você sabe se ele já foi armado para a academia alguma vez? Me informaram que sim, eu nunca vi, tá? Okay. Eu nunca vi porque é uma pessoa que eu nem reparava, então eu realmente eu nunca vi, eu já tinha ouvido falar. Mas, doutor, só do caso de ele estar falando para todo mundo que está armado, já não gera uma ameaça para as pessoas que estão do lado? Com certeza. Gera uma ameaça e também a possibilidade de se apurar o porte ilegal de arma, porque, ao que me consta, ele não tinha autorização de portar arma de fogo. E isso, com certeza, nesse inquérito que apura esses armamentos ilegais, né? Ilegal com relação, como eu já expliquei, né? À utilização. Certamente isso vai ser investigado e as providências vão ser adotadas com relação a isso. Perfeito. Doutor, por que demorou tanto? Foram 8 meses depois dessa denúncia. Por que demorou tanto, assim? Rodolfo... Minha pergunta ela é bem simples, porque ainda quase chorei aqui. Por que ele demorou 8 meses? Então, o que eu acredito, eu não trabalhei no caso, mas o que eu acredito é que, como a Helena citou, as pessoas foram, na medida em que a mídia começou a divulgar a barbaridade que ele praticou com relação a ela, as pessoas foram se encorajando e foram começando a fornecer cada vez mais provas para que a gente possa, para que o Estado possa, de alguma maneira, juntar essas questões e processá-lo. Ela bem chamou a atenção de que ele era uma pessoa temida, né? Então, as pessoas vítimas em casos passados acabaram não denunciando. E com a atitude corajosa da Helena, isso veio à tona
E as provas robustas foram trazidas a ponto de ser decretada a prisão dele, né? Perfeito, mas eu vou fazer um apelo para vocês que estão nos assistindo aqui, que tem, põe na tela a cara desse canalha de novo para mim, por favor. Se tiver um cidadão desse, semelhante a esse aí, na academia que você treina, no lugar que você frequenta, metido a valentão e falando que tá armado, tentando colocar medo e ameaçando, faz o seguinte, vai no 90, pega seu telefone, sai de cantinho e liga pra polícia militar. Faz uma denúncia, fala, eu tô aqui numa festa, eu tô aqui na academia, tem um sujeito que não para de falar em arma, e o que tudo encosta, ele não é policial, ele tá falando que tá armado aqui, e não sei o quê. Chama a polícia, não fica com medo. Faça. Infelizmente, a Helena teve que passar por uma situação bem constrangedora de agressão. Aliás, ela é uma guerreira, tá? De estar dando a cara a tapa aqui, porque ela tá virando um símbolo para essas mulheres que foram agredidas, como outras tantas aqui no Brasil. Mas fica aqui o meu conselho, denunciem, tá? Não deixa chegar nisso que chegou em vias de fato, porque poderia ter sido pior, Nós poderíamos estar falando aqui de um caso que aconteceu com morte. A Helena poderia estar morta nesse momento. Tem noção disso? Que ela poderia estar morta nesse momento? Mas graças ao bom Deus, ela está aqui, servindo de exemplo para você que sofre na mão desses vagabundos. Hoje um vagabundo como esse aí, denunciá-lo. Não tenha você dentro da sua casa um vagabundinho de estimação, não. Porque só tem 2 caminhos, ou é cadeia ou é cemitério. Para pensar. Helena, você serviu de exemplo, eu tenho certeza que outras mulheres vão se inspirar em você. Eu gostaria que você olhasse para a câmera 3 agora e deixasse um recado para tantas mulheres que passam por isso diariamente e não têm a coragem que você teve. Inspira, como já faz, né? Inspira essas mulheres a sair desse casulo do medo, por favor. Eu acho que, primeiramente, eu falaria até com todos, não só com as mulheres, não permitam que uma pessoa, por conta do poder econômico, que ela interfira na sua vida, não se venda, não se enfie no meio de algo tão horrível por medo de falar alguma coisa. O que é errado é errado, o que é certo, essa regra nunca vai mudar. Com relação às mulheres, eu espero profundamente que vocês se liberem desse medo, se liberem dessa vergonha que foi implantada na cabeça de vocês, que vocês devem sentir vergonha caso alguém tenha encostado a mão em vocês, caso vocês tenham sido violentadas. Essa vergonha é completamente do agressor. Eu sei que a maioria de vocês não falam com medo de serem julgadas pela sociedade, pela família e por todos em volta. Mas se a partir do momento que vocês começarem a fazer isso, um agressor como esse, ele não vai ter possibilidade de passar para a próxima vítima. E se você não fizer, a próxima vítima pode ser tua filha, tua irmã, qualquer pessoa que você ama. Então, se você quer fazer alguma coisa e se não tiver coragem de fazer por você, faça por uma pessoa que você ama. Helena, muito obrigado. Conte sempre com esse veículo de comunicação que é a Jovem Pan, que está de portas abertas para você.